Hello guys, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome to our English class number 39. My name is teacher Solange, but I've never talked about it. O meu nome é professora Solange e eu quase nunca lembro de falar isso para vocês. Porém, está escrito ali, ó. Então fica mais fácil. Welcome to our English class. We're going to talk about tutorial video. Então, o assunto da aula de hoje é um vídeo tutorial. Os objetivos propostos para esta aula são compilar as ideias-chave de um texto por meio de uma tomada de notas, analisar os posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse social e coletivo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Olha a primeira figura. Summarizing before exams. Então, vamos fazer um resumo antes de fazer a prova. A gente vai ver o que é mais importante do assunto que você acha que vai cair na prova. Expectation é a expectativa. Reality é a realidade. Você faz isso quando você estuda? Ao invés de você conseguir captar uma ideia principal, você acha que tudo é importante e você acaba destacando tudo? You can see in this picture two people studying for exams. Selecting information. You can study before exams reading the notes in your notebook, redoing exercises, watching videos on the internet or making summaries. Você pode ver que nessa foto as duas pessoas estudando para esses exames, elas estão selecionando as informações. Você pode estudar antes das suas provas, lendo as anotações que você fez no seu caderno, além, de repente, a professora estava dando uma explicação e você achou que aquela nota que ela fez, aquele comentário, era muito importante, você anotou. Refazendo os exercícios, como por exemplo em matemática, e assistindo a vídeos na internet ou fazendo resumos. What is the difference between the expectation and the reality? In picture 1, the person is highlighting one or two lines. In picture 2, the person is highlighting the whole page. Então, qual é a diferença entre a expectativa e a realidade? Na figura 1, a pessoa está destacando uma ou duas linhas que ela acha que é mais importante, que é relevante para estudar. Já na figura 2, a pessoa está destacando a página inteira, que ela acha que tudo é importante. Ela não consegue resumir aquele assunto. Ela não consegue achar os pontos principais. Who are you in this picture when you study? Are you more on the expectation team or are you on the reality team? In your opinion, which one is the best to study for a test? The expectation or the reality? E você? Quem é você na foto de lá, quando você estuda? Você é do time da foto 1, da expectativa, que mostra, que consegue resumir, que encontra os pontos principais? Ou você é do time da realidade, do reality? Aquele que não consegue encontrar e acha que tudo vai cair na prova e que tudo é importante. Na sua opinião, qual é o melhor para estudar para uma prova? A expectativa, o resumo ou a realidade? Tudo que você não consegue encontrar o ponto principal. Look at the picture. What is the topic of the video? Olhe para essa figura. Qual é o tópico que a gente vai ver no vídeo seguinte? Aqui é o início da nossa apresentação. São duas pessoas conversando na primeira parte, ok? Na segunda parte também são duas pessoas conversando. Mas aqui a gente pode perceber o quê? Que a pessoa está falando e a outra está lá sem saber do que está sendo falado. Está entendendo patavina, igual a gente fala, né? Não está entendendo bulhufa nenhuma. Já na figura número 2, a pessoa está falando e o ouvinte está conseguindo entender. É mais ou menos isso que vocês conseguem captar, não é? So, we can see a mouth saying ABC, a person is saying something, and the other doesn't understand. A person is saying something, and the other has an idea of that, and two people are talking too. Então, a gente pode ver nessa figura
que tinha uma boca falando lá no primeiro, estava falando A, B, C, D, E, F, e o ouvinte, que estava, o boneco que estava ouvindo, não estava entendendo nada. Já na outra figura, tinha uma pessoa falando alguma coisa e o outro tem ideia daquilo que ela está falando. Então, são duas pessoas conversando que estão se entendendo. Então, agora a gente vai acessar o link e vai assistir ao vídeo para conferir se as respostas que a gente deu estão corretas. Vamos lá, então? Let's go! There is a simple exercise that you can do to practice speaking English. This exercise will help you speak English clearly so that you're easy to understand. It's very effective. Before I began doing this exercise, I spoke like this. Smile at each other and enjoy a fabulous dinner together. Well, if you listen to all the experts, they'll tell you need things like backlinks and catering and keyword identity and video. Don't worry because you're not supposed to remember anything. As you can hear, back then I did not speak clearly. I was mumbling all the time. If you have the same problem, this exercise can help improve the clarity of your speech. Here's how it works. First, you need to find English listening material, like an audiobook or a podcast. And by the way, you can find a link to download this kind of material for free at the end of this video. Once you have that, just listen to it and try to repeat what you hear to the best of your ability. This will help improve your speech in several ways. It helps strengthen the muscles involved in speaking, it helps improve your pronunciation, and so on. This exercise seems easy to do, but doing it effectively is not easy. The results you get depend on your accuracy. If you can repeat what you hear accurately, you will get great results. But if you're not very accurate, you'll probably get poor results. So let's talk about the single most important thing you can do to get the best results possible from this exercise. The single most important thing you can do is to slow down the audio before doing the exercise. Most media players allow you to change playback speed. You can use that function to decrease the playback speed like this. She just laughed at me because she didn't believe me. And I said, no, really, I did win. So she actually had to grab another student from my class who was passing by to ask them who won the contest. If it's a video, slow it down as well. It's easy for you to experience a state of abundance. Look, you have lots of money flowing through your life, you have lots of friends and so on. So for you to say, here's how to create abundance mindset, well, obviously it's happening. Now, why do we have to do this? Well, there are two reasons. Firstly, it ensures that you will speak slowly. Speaking fast is not good. The faster you speak, the more mistakes you'll make. Every time you make a mistake, you're more likely to repeat that mistake in the future. We don't want that to happen. Secondly, in order to repeat what you hear accurately, you need to hear it clearly. But if it's too fast like this, you know what? The dream workers disappeared and someone else came out of the principal's office, smiled at me and said, well, all right then, let's talk. If it's too fast like that, you're going to miss some details. You're not going to hear some sounds such as the ed endings of verbs in the past tense. If you don't hear the input clearly, the output you produce will not be accurate. Now let's see this technique in action. But the real truth, and the one lesson this whole book is based on, is that there is only one person responsible for the quality of life, that you live, and that person is you. If you want to be successful. Okay, it's simple, right? All you have to do is listen closely, repeat what you hear. When you repeat, pay attention to your pronunciation. If it sounds good, move on. If you hear a mistake or if you're not sure, go back and listen to that part and then try again until you get it right. Also, if the current sentence is long, you should pause mid-sentence and just repeat that part. Don't wait until the speaker finishes the whole sentence, or you might forget the beginning of that sentence.
The key is to practice slowly. Don't rush. Your goal is accuracy, not speed. It's not how fast you can do it. It's how slowly you can do it correctly. Alright, that's all you need to know to get great results from this simple exercise. If you want to get started, click here to go to my website where you can download some materials to practice with for free. Were your guesses correct about the video? Os seus palpites estavam corretos sobre o vídeo? When you watch a video, you need to take notes of the most important information. How to take notes? It depends on the level of your fluency. Quando você assiste a um vídeo, você precisa tomar algumas notas de informações importantes. Como tomar notas? Isso vai depender do seu nível de fluência. Claro, cada um dos níveis faz com que a gente entenda um pouquinho mais. Em algumas ocasiões, a gente percebe como professores que quando nós passamos vídeos ou músicas, alguns alunos ficam frustrados, principalmente por causa da velocidade. E aí, a velocidade com que é falado a língua inglesa. E aí, esse vídeo traz pra gente algumas coisas importantes que a gente pode fazer para conseguir entender e pronunciar melhor. Dessa forma, aprendendo também a pronunciar, aprendendo com calma a ouvir e a ter um vocabulário mais amplo. Everything, keywords. Which words are important to help you? Então, tudo. Você acha que é importante anotar tudo? Você acha que é importante só anotar algumas palavras-chave? Que palavras você acha importante e que vão ajudar você? All the answers are correct. You can take notes the way it's better for you understanding. For your understanding. Então, todas essas respostas dessas perguntas estão certas. Se eu anoto tudo, se eu anoto apenas palavras-chave, se eu anoto as palavras que eu acho importante, todas elas estão certas. Você vai tomar nota daquilo que você acha que é melhor para você e para o seu entendimento. Agora você vai assistir esse vídeo de novo, com calma, procurando as observações introdutórias. E vá anotando lá no seu caderno as palavras que são apontadas como os marcadores, certo? Então, nós vimos nesse vídeo e você vai repetir, ok? Então, você tem esse tempinho, 5 minutos, e aí volta para a nossa aula, ok? Agora que você já assistiu, então, o que ajudou você? What can help you understand the main ideas presented in the video? O que pode te ajudar a entender as ideias principais que foram faladas no vídeo? How can these strategies help us take notes while we watch a video? E como nós podemos usar essas estratégias para nos ajudar a tomar notas enquanto a gente assiste ao vídeo? Sempre que você assistir um vídeo ou ouvir uma música, você pode então pausar, certo? Ou pode voltar para você conseguir entender melhor. E lá naquele vídeo, a gente viu que a gente pode diminuir a velocidade. Ele dizia para você começar com coisas simples, certo? Com podcasts, com vídeos simples. E que você pudesse diminuir a velocidade, para que você tenha esse tempo do entendimento e de repetir. A partir do momento que você vai aumentando o seu nível de conhecimento, você pode também aumentando a velocidade e usar outros tipos de material. Você deve sempre seguir o seu ritmo, lembrando disso. E ouvir ou assistir a um vídeo, áudio ou até mesmo um podcast, quantas vezes você achar necessário para compreender. E procure sempre por palavras do seu conhecimento prévio. Claro, e isso volta a dizer, isso depende bastante do nível de língua inglesa que você já está. Se você ainda está no básico, intermediário ou avançado já. Certo? Então, procure assistir quantas vezes for necessário esse vídeo que eu passei. Ele é bem interessante e tira as suas dúvidas e também as suas frustrações, porque afinal de contas, nós sabemos que estudar uma língua, ela exige sim um tempo maior, porque você precisa estudar todas as habilidades: leitura, ouvir, escrever, falar e entender, certo?
Então, essas habilidades exigem o nosso tempo, ok? So, our class is over and I hope you have enjoyed. A nossa aula terminou e eu espero que você tenha gostado. Thank you very much for your attention. I see you in the next class. Bye bye.